A diferença de concentração iônica entre os compartimentos intra e extracelular é mantida graças à parede celular, que exerce papel de membrana semipermeável. Para manter o equilíbrio homeostático, mecanismos elementares propiciam movimentação de elementos do compartimento extra para o intracelular e vice-versa. Dois mecanismos primários de transporte facilitam a movimentação de conteúdos entre os compartimentos. Transporte passivo, incluindo difusão, filtração e osmose, e o transporte ativo. Transporte passivo não requer dispêndio de energia e não envolve atividade química, enquanto o transporte ativo requer atividade química e desprendimento de energia. Difusão simples. Fundamentalmente, é a passagem de substâncias pequenas e não carregadas eletricamente através das membranas. Quando as concentrações se igualam nos dois lados da membrana, o trânsito não para. Porém, o quantitativo que passa de um lado para outro é igual ao que retorna, mantendo esta equidade. Difusão facilitada. Em condições normais, uma dada substância é incapaz de atravessar a parede celular, sendo necessária a intermediação de uma proteína de membrana, denominada permease, que permitirá a passagem desses conteúdos da região onde estão mais concentradas para outra onde sua concentração é menor. O processo é mantido até o momento no qual as concentrações nos dois meios se igualem. A filtração é um processo de transporte passivo no qual soluto e solvente movem-se juntos através de membranas semipermeáveis a favor do gradiente de concentração, não havendo, portanto, gasto energético pela célula. O solvente, normalmente água, leva consigo moléculas hidrossolúveis de pequeno tamanho através dos poros da membrana. O tamanho e a carga elétrica do soluto e dos poros influenciam diretamente neste processo. Capilares e o glomérulo renal são os principais locais de ocorrência desse tipo de processo de transporte. As forças responsáveis pela filtração são pressão osmótica e hidrostática. A osmose é um tipo de transporte no qual moléculas ou íons movem-se espontaneamente de uma região de baixa concentração para outra de alta concentração. As moléculas movimentam-se espontaneamente, colidindo-se umas com as outras e procuram uma condição de equilíbrio, no qual se distribuem de maneira uniforme. Na osmose, há a passagem espontânea unicamente do solvente puro da solução menos para a mais concentrada através de uma membrana semipermeável. Essas membranas não deixam passar os sais dissolvidos na solução. Todo o movimento da água corporal se dá por osmose. Por osmose, a água se movimenta a partir de uma região de baixa concentração para outra de alta concentração, até que exista a mesma concentração em ambos os lados da membrana. A concentração de solutos nos fluidos, especialmente sódio, determina a direção do movimento da água. A osmolaridade plasmática, que se define como o número total de partículas osmoticamente ativas por litro de solução, pode ser obtida mediante a seguinte fórmula: osmolaridade plasmática igual a 2 vezes a concentração do sódio, mais a glicemia dividido por 18, mais ureia dividido por 6. Osmolaridade refere-se ao número de partículas osmoticamente ativas de soluto por quilograma do solvente. Como a relação massa-volume da água é igual a 1, os termos osmolaridade e osmolaridade traduzem o mesmo valor. Dado que em presença de insulina a glicose atravessa bem as membranas, e posto que em condições normais
a ureia atravessa as membranas celulares naturalmente, ambas as substâncias podem ser consideradas ineficazes em sua contribuição à osmolaridade. Admitindo-se uma glicemia de 90 e ureia de 30, glicemia dividido por 18 mais ureia dividido por 6 igual a 90 dividido por 18 mais 30 dividido por 6 igual a 5 mais 5 igual a 10. Portanto, podemos simplificar o cálculo anterior e expressá-lo unicamente em função do sódio plasmático. Osmolaridade plasmática igual a 2 vezes a concentração do sódio mais 10. Denominamos pressão osmótica de uma solução a soma das pressões parciais exercidas por cada um dos solutos que aloja, entendendo por pressão osmótica eficaz a que depende das substâncias que não podem atravessar os poros da membrana semipermeável. Transporte ativo é a designação do tráfego de substâncias através da membrana celular contra um gradiente de pressão mediado por enzimas ATPases. Para conservar seu potencial elétrico, a célula necessita manter em seu interior uma elevada concentração de íons de potássio e uma baixa concentração de íons de sódio. A despeito disso, o compartimento extracelular apresenta uma alta concentração de sódio e uma baixa concentração de potássio, motivo pelo qual existe difusão desses elementos através de canais iônicos existentes na membrana celular. Para alcançar e manter concentrações ideais dos dois íons, a bomba de sódio-potássio bombeia sódio para fora da célula e potássio para dentro dela. Como o transporte é realizado contra os gradientes de concentração desses dois íons, é necessário desprendimento de energia, o que é obtido com a clivagem de ATP, transporte ativo. Pressão hidrostática ou efetiva é a pressão exercida pelo peso de uma coluna fluida em equilíbrio. Aplicando-se um princípio de Pascal, observa-se que a pressão aplicada a um fluido dentro de um recipiente fechado é transmitido sem variação a todas as partes do fluido, bem como as paredes deste recipiente. A pressão capilar hidrostática é aquela exercida por líquidos do interior do capilar em direção ao exterior e contra a membrana endotelial. A pressão do fluido intersticial hidrostática exerce uma força semelhante para dentro contra a membrana capilar. As diferenças dessas pressões, favorecendo a pressão capilar, propicia a saída de líquidos dos vasos para o interstício. Se existisse exclusivamente pressão hidrostática, haveria formação constante de edema devido à perda persistente de líquidos para o interstício. Contudo, a proporção que ocorre extravasamento de líquidos, plasmas, de dentro do vaso para o interstício, as proteínas do sangue, principalmente a albumina, por não atravessarem o endotélio, aumenta suas concentrações proporcionalmente dentro do capilar. As proteínas exercem uma ação, a pressão colóide osmótica, também nominada oncótica, que é a força de atração de água exercida pelas proteínas. A atração de proteínas, semelhante à de um ímã, atrai e mantém o líquido no interior dos vasos sanguíneos.